Então, vamos começar? Vamos começar. Hoje eu vou precisar de toda a ajuda possível, porque eu não estou muito concentrada, tá, gente? Vocês me desculpem. Vamos, então, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita do estudo, pedir que, amor, faz a prece para a gente, por favor. Mestre Jesus, te rogamos nesse momento, Senhor, a continuidade da presença benfazeja dos amigos espirituais, certamente outros companheiros que estão encarregados do estudo do livro Céu e Inferno, que eles possam abrir o nosso entendimento para a compreensão, mas também abrir os nossos sentimentos para a percepção da mensagem advinda do alto, através da nossa orientadora Marli, e que possamos realmente, Senhor Jesus, aproveitar esses momentos de estudos para que possamos trilhar a nossa jornada evolutiva, buscando o aperfeiçoamento que cada um de nós necessitamos fazer. Que sejamos melhores hoje, Senhor, do que fomos ontem, e amanhã melhor do que o momento que nos apresentamos a Ti. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Valmor. Alguém vai pôr o texto para nós? Temos texto hoje na tela? Quem que é o anfitrião? É o Adriano ou... É o Adriano, ele não está, né? Não, o Adriano está ausente, hoje é aniversário da esposa dele, e aí nós vamos ter que ler mesmo, porque ele Tá tem certo. duas telas. Tá, sem problema, tá? Eu acho que a gente vai continuar do item 5, né? O item 5 é da segunda... Que parte que é a segunda? É, o temor da morte. É a primeira parte, capítulo 2. Ah, tá. O item 5. Então nós vamos continuar na primeira parte, capítulo 2, item 5. Nós estamos tratando do medo da morte, quais são as causas do medo da morte e a razão por que não a temem os espíritas. Então, no item 5, ele vai retomar o estado de coisas, não é? Que foi dito no item anterior, ou seja, ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, ou seja, do paraíso, né? Do paraíso eterno, desde que por essa ideia, pudesse negligenciar o presente, a encarnação, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Então, o item 5 vai se reportar a esse estado de coisas. É entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição, ou seja, a crença, né, os diferentes credos, ou a própria aparência, a roupagem, o revestimento, com que se insinua a vida futura. Feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Então, vejam que aqui nós temos duas condições, né? A vida futura daqueles que não têm o esclarecimento ainda, e a vida futura daqueles que hoje já têm, na época de Kardec, hoje muito mais, não é? Essa razão esclarecida. Assim dizem estes que são mais esclarecidos. Estes que não têm a inteligência, né? Desculpe, pouco desenvolvida. Desde que nos apresentem como verdades absolutas
princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. Então, aquilo que não é comprovado pela ciência, ou não é verdade, não é? Ou não se acredita nisso. É aquela questão da cientificidade, do cientificismo, né? Se é ciência, é comprovado. O que fugir disso não é digno de consideração, não é digno de ser respeitado, não é digno de ser levado a sério. Não é isso, pessoal? Tudo bem até aí? Continuando. A vida futura quer dizer, é desses materialistas, ou melhor, desses fadados pelo cientificismo puro, uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Claro, porque a ciência ela é comprovada, a matéria é tangente, é visível, não é? Você consegue provar pelos seus órgãos dos sentidos. E a vida futura? A vida que os espíritos nos dão a conhecer. Isso fica na nossa crença, não é? Nós que nos comunicamos, que sabemos que eles trazem essas realidades até nós. Mas quem não acredita naquilo que a espiritualidade demonstra, porque ainda não era científico, não tem como acreditar, né? Não há uma certeza absoluta para aqueles naquela época, né? Acreditam, desejariam que assim fosse. Eles até gostariam de acreditar, mas a sua capacidade, a sua habilidade, o seu preparo não lhe habilita para isso. Mas, apesar disso, exclamam, se todavia não for assim, o presente é positivo, ocupemos-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. Ou seja, deixe ao futuro aquilo que o futuro provier, né? E cuidemos do presente, porque o presente é aquilo que a gente tem certeza. Né? Então, por que eu vou acreditar naquilo que eu não posso comprovar? Isso para aqueles que ainda não estavam ali vivenciando o Espiritismo, né? Porque, à época, isto ainda era muito precoce, esta certeza, esta fé viva, esta crença, esta veracidade, esta comprovação, como foi dito no estudo anterior do Valmor, da doutrina do Livro dos Espíritos, só se alcançava aquilo que a ciência ela é limitada ainda, né? Então, não se tem esse alcance. E, à época do Kardec, era impossível ir além do que era comprovável. E depois acrescentam definitivamente que é a alma. O que é a alma? Não é para eles, naquela época. O que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe a alma? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Então, vejamos, a vida física é o que se tem, não é? Nós temos um corpo físico, palpável, concreto, visível, perceptível pelos nossos sentidos, pelas nossas sensações, e por meio desse corpo nós interagimos livremente com os nossos familiares, com o meio. E o que é a alma? Como é que eu vou deixar de valorizar, de dar vazão a tudo aquilo que eu posso usufruir na matéria, em nome de uma alma que eu não sei direito o que é, não é? Cuja manifestação
Até que ponto é acreditável, é crível isso tudo? Então, vejam que há uma vagueza, não é? Por quê? Porque a doutrina é muito nova, a doutrina dos espíritos, a doutrina que Kardec traz, porque essas manifestações sempre houve. Nós sabemos disso. Nós que estudamos, sabemos que tudo que houve anteriormente, razão pela qual se levavam as pessoas à fogueira, não é? Porque era bruxaria, era feitiçaria, era o demônio, era o mal, nada mais eram que manifestações espirituais. Mas, ainda quando, em meados do século XIX, isso tudo é muito novo, né? E ainda não se tinha essa possibilidade de estudo, de comparação. Kardec está trazendo isso, e ele foi pioneiro, não é verdade, nessa doutrina, nessa codificação. Ele foi quem primeiro tornou concreto para nós, já que nós também precisamos um pouco do concreto, né? Ele é que foi que reuniu os conhecimentos, analisou à luz da ciência e comprovou isso para nós. Até então não havia. E Kardec foi o primeiro. Como é que se vai acreditar numa pessoa, se bem que outras também traziam, mas era muito pouco perto da materialidade que era tangente, né? Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Então, vamos desfrutar de todos eles. Vamos aqui dar vazão a tudo isso, festejar, comemorar, viver com tudo o que eu tenho direito, dar vazão a tudo aquilo que a matéria me permite, juntamente com esses entes queridos, sejam familiares, sejam amigos. Por quê? Porque vai se tornar o quê depois, né? Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas, ou seja, mono é único, não é? Um indivíduo que é melhor do que aquilo que as doutrinas que nós estudamos, né? Na primeira parte. Então, o máximo que vai acontecer comigo é a individualidade, eu continuar a ser um indivíduo, mas o que vai acontecer com essa individualidade, né? Por quê? Porque eles ainda não tinham comprovação desses estudos. Justifica-se, assim, a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. É considerável o número dos dominados por esse pensamento. Claro, na época que Kardec escreveu isso, havia, e ainda hoje nós sabemos, que o materialismo, os positivistas, aqueles que acreditam na ciência, pura e simplesmente, portanto, o espírito ainda não é comprovado, e também, como foi dito no estudo do Valmor, há pouco, a medicina hoje ela está indo, né? O Ederson falou muito bem sobre isso, ela já aceita, e não é só porque, é também e principalmente porque pessoas mais espiritualizadas estão chegando, estão indo, adentrando, né? Abraçando a medicina e outras ciências, mas é principalmente pela medicina que se tem comprovação. Hoje é comprovado cientificamente que quando se faz uma prece antes de uma cirurgia, há menos risco, a cirurgia é mais bem sucedida, ou pelo menos os médicos se sentem mais seguros, mais confiantes, e outros fenômenos ocorrem durante cirurgias, após a cirurgia, não é? A EQM, a experiência de quase morte,
Isso tudo tem sido comprovações científicas, tem tido comprovações científicas no âmbito da medicina, no âmbito das ciências, e principalmente na medicina. Mas nós sabemos que ainda é pouco, que ainda o número que predomina é do materialismo, é do positivismo. Ainda é daquilo que se vê, que se toca, né? E nós temos muito o que trabalhar para que isto se propague, para que nós possamos deixar esse legado mais confirmável para essas pessoas, não é? Eu acredito que o dever nosso seja esse. Por isso estamos aqui, não é? Para nos aprimorarmos também. E então, meus amigos, quem pode falar? O Ederson, Valmor. O Ederson é mais sabido que todo mundo. Eu estou admirado de ver a sapiência dele, viu? Como quem disse, né, Valmor? Vocês são evoluídos ou não, né? Tá. Não sei. Eu tava aqui pensando, a luta do passado era contra o materialismo, né? As pessoas tinham essa fonte do materialismo, né? E quando pediam ainda para alguém comprovar, o que acontecia? As pessoas falavam, e depois eles falavam assim, não me convenceu, preciso de mais provas, quero entender mais, né? E a gente perdia só tempo, lábia, saliva, né? Enquanto podia estar fazendo outra coisa, estava lá perdendo tempo para tentar convencer. E hoje em dia, esses antigos materialistas se encontram dentro das religiões. E o que acontece? Essas religiões estão cheias de pessoas que têm a fé em Deus, mas que de forma alguma acreditam na vida após morte. Eles acreditam o quê? Que vai acontecer um espetáculo, algo maravilhoso, né? Algo fantástico, né? E esses materialistas começaram a entender a religião, mas ainda não entendem a vida espiritual. É uma das grandes brigas internas que se passa hoje dentro das religiões, é essa parte aí. O que você acha, Eu digo mais, viu, Ederson? Porque esse assunto aí de temor da morte não é coisa lá do passado, não é só da época do Kardec, antes dele ou um pouco depois dele, não. É coisa da atualidade. E eu digo mais, eu vou mais longe. Eu digo que no nosso meio, das pessoas que se dizem espíritas, tá? Tem muitos que temem a morte. Tá? Eu, às vezes, fazendo alguma exposição de evangelho em casas espíritas, eu olho no público e pergunto, tem alguém aí que tem medo de morrer? E tem uns que não têm vergonha de falar, não. Levanta a mão e fala que tem medo de morrer. Então, no nosso meio, ainda existe o temor da morte. Eu não vou entrar no porquê disso, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, não quero antecipar o estudo. Mas existe uma razão muito forte para que as pessoas tenham medo. Uma dessas razões é o que a gente viu ali atrás no estudo do Livro dos Espíritos. É a questão do nada. Você vai entrar num vácuo, num vazio. Aqui, você está num corpo físico, você está vendo aí os teus entes queridos, teus amigos, você está trabalhando, você está se movimentando, as coisas são palpáveis, etc e tal. Aí morreu, pronto. Não tem absolutamente nenhum conhecimento, não é? Além da vida, além do corpo físico. Como é que vai fazer? Só vai ter medo mesmo, não é? Eu, quando tive numa outra religião lá atrás, que foi muito boa quando eu estive lá, mas eu disse no estudo agora há pouco que hoje, vendo o aprendizado lá atrás, me ensinaram errado, porque, por exemplo, eles me ensinaram um tal de céu
para os bonzinhos, um tal de inferno para os ruins, e um tal de purgatório para os mais ou menos. Eu, como não era nem ruim, nem bom, nem mais ou menos, que eu era super ruim, eu falava, o meu caminho é inferno, não tem outra solução. Né? E como a doutrina espírita nos ensina que nada é por acaso, eu estou numa família, sendo o quinto filho da família, a minha dedução era que eu ia para o quinto dos infernos. Então, eu ia sofrer mal, Ederson. Eu sabia que você ia rir. É para rir mesmo. Então, veja bem, a aflição que eu vivia, o medo que eu tinha daquela alegoria que eles falavam do inferno, com o demônio, com o caldeirão, com aquele trem que fica cutucando para ver se estava cozido e não cozinhava nunca, porque vai queimar eternamente. É uma aflição danada. Eu tinha um medo terrível daquilo. Às vezes eu não dormia, eu tinha medo de dormir porque eu tinha medo de não acordar. Ou se acordar, acordar no inferno. Pelo amor de Deus, gente. É terrível essa questão de medo da morte. E eu digo, estou dando esse depoimento para vocês, porque até pouco tempo eu tinha medo da morte. Eu tenho 70 anos, eu tenho 30 de espiritismo só, então 40 anos eu vivi atormentado. E aí? E quantos que ainda não estão atormentados? No nosso meio tem muita gente. Sabe? Mas nós vamos ver aqui na frente o porquê de tudo isso. Aí vai vir a consolação. Né? Mais alguém? Luciano? Ô, Marli, opa, Tá sem microfone, Luciano. ô menino, Foi. agora tá beleza. Tá de novo sem. Tô achando que você tá brincando comigo, hein, Edson? Não, voltou. Então vamos lá. Ederson, você tá de brincadeira. A questão que o Amor trouxe do inferno dá muito a entender como era. Tá difícil, né? Tá toda hora desconectando aqui. Como era a prática, principalmente na Idade Média, né? Da igreja na época, primeiro que ela não tinha nenhum interesse em convencer o fiel pela razão, enfim, era tudo goela abaixo, né? E segundo, que gerava um temor tremendo no fiel para que ele obedecesse cegamente os preceitos, mesmo eles sendo errados, né? Eu acho que o estudo deve falar mais, né, o Marli, a respeito, né? Sim. Sim, e as causas é o que nós estamos vendo agora, né? As causas do temor da morte, né? É exatamente esse capítulo, esse capítulo 2 trata das causas. E o inferno, purgatório e o céu que o Valmor citou estão também aqui nessa parte. Tá? Agora, esse temor, realmente, muitos espíritas, isso não é só do materialista ou de outras religiões, muitos têm medo, mas é porque ainda não estão, mesmo no nosso meio, né, de aspirantes a espíritas, nem todos nós estamos esclarecidos, nós estamos em processo de esclarecimento, né? E também, mesmo em processo, é muito difícil para nós cumprirmos aquilo que a doutrina explica, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Como é esse amar ao próximo? E esse próximo, né? Dependendo de quem é o nosso próximo, o que nós temos aí diante de nós? E se temos diante de nós é porque precisamos, né? Na verdade,
esse ente que é difícil, essa pessoa que é difícil, é porque nós precisamos, né? É um presente para nós. E, de repente, nós não temos essa tolerância. Então, daí o medo, porque a gente sabe, pela intuição e pelo pouco que nós já sabemos, de qual é o nosso dever e a nossa missão. A gente vai um pouquinho deduzir, a partir daquilo que nós temos aí estampado, estereotipado à nossa frente, né? As dificuldades com as quais convivemos e as pessoas difíceis, nós temos medo, porque nós pensamos, puxa vida, eu não estou cumprindo, né? De repente é por aí. E os demais, de repente, até o espírita é mais temeroso da morte, ou do pós-morte, do que o materialista, o niilista, porque ele não acredita em nada, então morreu, acabou. O materialista acredita na matéria, então ele está aqui, usufruindo de tudo, tirando proveito o máximo que ele pode, e pouco se lhe dá o que vier depois, ou depois que ele morrer, ou se existe alma, ou se não existe. Porque ele está desfrutando, morreu, acabou. E se não acabou também, paciência. Porque ele não tem essa noção. O espírita, ele já é um iniciado, né? Talvez ele tenha mais razões para temer a morte, sabedor que ele não está cumprindo. E é muito difícil, nós sabemos, né? É orar e vigiar constantemente, passar a limpo cada dia, não é? Como foi meu dia hoje, como eu me relacionei, não é verdade? E eu hoje sou terapeuta sistêmica, né? Faz parte da terapia integrativa, da medicina integrativa, a minha profissão, o meu trabalho. Mas eu estou casada há quase 50 anos e eu passei grande parte da minha vida de matrimônio querendo que o meu marido fosse o meu espelho. E ele não era o meu espelho, eu já falei disso aqui, né? Ele é ele, e eu sou eu. Então, eu achava que ele estava todo errado, que, enfim, né? Eu julgava e condenava, porque eu olhava para ele com os meus olhos. Eu queria que ele fosse uma Marli, e ele não é uma Marli, ele é um Roberto. Então, é impossível. Eu somente com nem foi só com o estudo espírita, não. Porque ainda assim eu não o via com a lente dele. Foi com a constelação, né? É que eu entendi que eu tinha que olhar para ele e enxergar ele, e não um reflexo meu. Hoje, para mim, ele é o melhor marido do mundo, não é? Eu não penso jamais que outra pessoa seria o que ele representa para mim. Mas foi muito difícil, não é? E se ele veio até mim, até que ponto eu já cumpri? Não é verdade? Porque eu demorei muito para entender isso, né? Muito, muito tempo. Eu perdi a maior parte da nossa convivência vivendo com ele a trancos e barrancos. Não é? Hoje eu entendo isso. Entendo pelo lado da espiritualidade, não é? Que não é por acaso, não existe acaso, como nós vimos há pouco com o Valmor, né? E que eu é que tinha que aprender com ele, não ele comigo, como eu achava que era. Né? Vejam que eu invertia os papéis. Eu invertia totalmente. Hoje eu sou grata exatamente por ele ser como ele é, porque ele me dá uma bendita oportunidade de sanar as minhas falhas. E eu achava que era ele quem falhava. Perceberam a diferença e a dificuldade que nós espíritas temos, né? Então foi preciso muito estudo, muito trabalho, para eu enxergar uma pessoa como eu enxergo hoje. Eu inverti a minha visão, eu tive que inverter totalmente, e que ver que eu é que estava fora do contexto, fora da casinha, como costumam dizer. Não é fácil. E então? Mais alguém?
Não é fácil, Marli, mas que é um belo de um exemplo que você deu, sem dúvida nenhuma. Porque eu não sei, eu não entendo nada de marido. Eu não Mas sei se eu, entende de esposa. eu não entendo nada de marido, então eu não sei se eu sou um bom marido. Mas eu digo uma coisa para você. Eu tive 2 casamentos e 2 relacionamentos, tá? E eu digo assim, ó, só com a Cida, e não estou aqui querendo jogar confete, ela sabe disso, é que eu consigo ser o que eu sou. Que bom. Ela me deixa livre para ser o que eu sou, expansivo, alegre, comunicativo, etc, etc, etc. Tá? Então, eu me sinto bem ao lado dela. Eu não sei se ela se sente bem sendo eu o marido dela, não sei se ela me acha um bom marido, mas eu acho que ela é a pessoa com quem eu me sinto bem, que eu vivo tranquilo e sou o que sou. Isso é bom por quê? Porque você não precisa moldar, você não precisa esconder nada. Você é o que é. Então, você é o que é na frente, é o que é lá na rua, é o que é em todo lugar. Isso é muito bom. Eu vejo isso como um crescimento, sabe? Se você cresceu como esposa, né, e aprendeu a ver no seu marido o homem ideal, que é aquele que, se você tivesse perdido a esportiva aquele lá atrás, há 40 anos, hoje você estaria arrependida. Puxa vida, isso é um exemplo de vida fabuloso, na minha visão, sabe? Eu tenho que acertar os ponteiros com todas as pessoas, porque a doutrina espírita fala que toda aquela pessoa com a qual você teve um relacionamento afetivo íntimo, tá? Você tem um compromisso com ela. Isso é fato. Então, você vai ter que ressarcir esse compromisso. Então, por exemplo, com a mãe dos meus filhos, não é? Que não é a Cida, que é uma outra mulher. Hoje eu tenho um bom... Hoje não, já de um tempo para cá, nós temos um bom relacionamento. Ela já veio na nossa casa, já ficou aqui, já nos visitou. A gente, quando viaja ao Paraná, visita ela e etc e tal. Se reúne, almoça, sai, passeia, não tem nenhum problema, nós somos amigos. Tá? Então, reconciliar com o seu inimigo enquanto estás a caminho, você tem que começar a fazer isso para facilitar lá na frente. Então, isso é um exemplo de vida. Tá? Agora, por causa disso, eu tenho medo de morrer, porque o meu conhecimento me propicia saber que... Não, por que que não? Porque eu sei que lá na frente não tem um tribunal que vai me julgar. É a minha consciência. Então, eu vou ascender no mundo espiritual, onde é minha elevação moral e espiritual me elevar. E é lá que vão estar os meus iguais. Então, a coisa vai continuar aqui do mesmo jeito. Sim. Então, Valmor, você falou 2 coisas importantes. Quer dizer, tudo que você falou é importante, mas 2 coisas que eu gostaria de comentar. Você disse que não sabe se é um marido, se é um bom marido para si. Porque eu não entendo de marido, né? Mas a questão é que não é, a questão não é ser um bom marido ou uma boa esposa, mas ser o cônjuge certo, tá? Ser o cônjuge, a pessoa certa, tá bom? E isso é assim. Então, é a pessoa certa para você cumprir aquilo que você precisa cumprir. Agora, quanto ao medo da morte e dos espíritas, você falou dos seus relacionamentos, eu falei do meu. Agora, cada um sabe de si, né, Valmor? Cada espírita sabe de si. Então, talvez daí seja o medo, né? Sabe o que é que fez, o que é que deixou de fazer. E muitas coisas nessa vida não há como você compensar, você fazer, você retomar, né? O que está feito, está feito. Então, talvez seja isso, é uma possibilidade. Eu também não sei. E também não estou aqui para julgar, porque cada um é que sabe, né? A razão do seu temor. Ou por desconhecimento, né? Por insuficiência de esclarecimento, falta de confiança, talvez, né? Mas
nós estamos aqui a caminho, né? A caminho. E vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar. Eu acho que é por aí, né? Não sei também, tá? Mas, se eu tiver oportunidade, eu te conto, tá? Quando eu for do ladinho de lá. Valeu. Mais alguém? Nós temos que aproveitar os 6 enquanto nós estamos aqui juntos, porque depois, na hora que a gente for para o lado de lá, vocês vão subir para outra esfera e vai deixar nós lá embaixo, e nós não alcançamos mais vocês. Quem nos dera, não, Valmor, quem nos dera, quem nos dera, quem nos dera. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que se eu morrer num acidente de trânsito, o fato de eu correr bastante quando eu estou sozinho, porque quando eu estou acompanhado, eu ando devagar para não ter problema. Quer dizer, devagar, no limite. Agora, quando eu estou sozinho, eu corro muito. E se eu morrer numa cidade de trânsito, eu vou passar direto, vou para um umbral direto. Eu não... Então, vocês tratam de rezar bastante para mim, para vocês ir lá buscar eu. Ai, ai, ai. Tem um exemplo aqui que eu pretendo, se der tempo hoje, de citar, tá? É depois do item 6, essa história de você falar que a gente tem que rezar para você, tá? Vou dar esse exemplo aqui que eu peguei da segunda parte, tá bom? Mas é depois do item 6, não sei se vai ser hoje ou no próximo estudo. Tá? Mas olha, amor, não fica falando assim. Desculpa, Ederson. Pode correr com esse item 6, que você deixou a gente curioso agora. Pois é, olha aí, Valmor, olha aí. Mas não fala assim que você vai direto para o umbral, que a palavra tem poder, tá? Toma cuidado aí. Marlene, eu costumo analisar, às vezes eu falo as coisas assim, porque eu falo com conhecimento de causa. Para mim, no meu entendimento, o que é um umbral? Um umbral, para mim, é um portal. Nós ultrapassamos um umbral a toda hora. Tá? Então, o portal do campo físico para o campo espiritual é um umbral. Você desencarnou, você passou para lá. E eu quero desencarnar logo, eu não quero ficar preso na matéria. Sim, com certeza, pelos meus estudos, todos vão passar pelo umbral, não tem jeito, né? Com certeza. Todos que estão aqui. Valmor, você falou sobre o negócio do acidente, eu lembrei daquela história que tinha um convidado, o Chico, para dar uma palestra numa cidade e ele não pôde ir. Aí ele pegou e chamou um amigo e passou a tarefa para o amigo. Esse amigo também não pôde ir e chamou um terceiro. E esse terceiro foi. Era em outra cidade, ele foi. No meio do caminho teve um acidente. O carro capotou várias vezes lá, ele saiu ileso, né? A hora que ele viu, que acordou que ele estava ileso, ele falou, graças a Deus. Aí ele abriu o porta-luva para poder pegar o evangelho para agradecer. Aí pegou o evangelho, abriu o evangelho, estava tudo assim, né? Sabe, né? Se fosse um homem de bem, tinha morrido. Morrido. Isso é demais hoje, hein? É isso aí mesmo. O que Deus quer fazer com o vagabundo lá, com o cara que tem que pagar pecado? Ele quer lá os homens de bem mesmo. Então, vamos lá, vamos para o item 6 aqui para ver se dá tempo, tá? Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a ela, se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Isso é um pouco o que o Valmor falou, citou do exemplo da religião anterior dele, e dos padrões, né? Isso aqui, na ciência com a qual eu trabalho, né? da medicina integrativa, são padrões morfogenéticos, ou seja, são aqueles padrões familiares, já falei um pouquinho sobre isso também aqui, de religião, de valores, de ética, da moral familiar. E na religião, nós sabemos que grande parte das doutrinas, não é mais lá do passado, Idade Média, e vem daí,
a igreja, né, aqui até ele cita depois, ele escreve igreja com I maiúsculo, que é exatamente essa doutrina do clero, ela ensinava o quê? O temor, o medo, um Deus vingativo, né? O céu, o inferno, o purgatório. Então, é um pouco isso aqui, né? É como a gente aprendeu na infância. Então, esse temor, muitas vezes, ele está tão arraigado em nós, que mesmo acreditando no futuro, mesmo acreditando na vida após a morte, mesmo acreditando na individualidade do espírito, mesmo acreditando que nós vamos colher aquilo que plantamos, né? Nós ainda assim podemos temer. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Vejam aqui o inferno, né? Os séculos sucedem-se aos séculos e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz não lhes aproveita o arrependimento. Ou seja, não tem salvação e não vai ter. Vai ficar lá para sempre. Então, o que adianta o aprimoramento aqui, enquanto encarnado? Né? O que adianta todo um esforço em ser bom, em ser caridoso, em ser amoroso, em cumprir a lei suprema, a lei superior? Não é? Não adianta, então deixa para lá, porque eu não sei até que ponto eu vou cumprir. Quer dizer, falta esclarecimento. De novo, pode ter a ver com o ensino da infância, pode ter a ver com uma série de outros aspectos, mas o que falta é o esclarecimento. Né? Sempre assim. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Então, vejam que esse purgatório aqui é meio diferente daquele purgatório que o Valmor falou. Todos nós vamos passar. É uma dimensão aí, é um estágio que não tem jeito, né? Para a espiritualidade, nós temos de passar, né? É passagem obrigatória. Agora, aqui não. Esse purgatório é que fica lá purgando mesmo, né? O espírito fica lá. E não adianta lá também ele se arrepender. Por quê? Porque ele vai depender de preces de terceiros. Somente se ele estiver aqui, quem ore por ele, é que ele vai conseguir alguma coisa, né? Então, sem esforço próprio. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Compõem para esses credos, não é? Para essas religiões. Acima delas, dessas categorias, paira a limitada classe dos eleitos. Aí é o céu, né? Gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Ou seja, não se faz mais nada. Estamos aqui, o paraíso é eterno, vamos olhar as borboletas, sentir o ar, né, a brisa suave na pele, né, sorrir e ficar aqui. Esta inutilidade eterna, vejam como ele diz, inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, claro, né? Não deixa de ser de uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Então, há pinturas, né, há obras de arte que esboçam isso. A gente vê ali aquela coisa, né, parada, sem vida, né, sem alma. Este estado... Oi? Harpa tocando. Sim, aquilo, né? Coisa bonita. Só isso, só contemplação, sem nenhuma utilidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso. Que progresso? Chegou ao ponto máximo, chegou ao grau máximo, né?
única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Então, o que nos dá realmente prazer, felicidade, progredir, ou seja, subir, chegar lá aos degraus superiores, graças aos nossos esforços, né? Graças ao nosso plantio. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. A gente sabe muito bem que ai daquela criança que morresse pagã, né? Pagã, ou seja, sem batismo, não teria salvação. Em contrapartida, a criança que recebeu o batismo estaria salva. Ora, então, para que eu vou me esforçar, né? Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios, somente por força de uma cerimônia, na qual a sua vontade não teve força alguma, não teve parte alguma. Né? Quer dizer, houve lá uma cerimônia e ela está salva. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Não é? Então, essas são as causas aí que nós vimos até agora do temor da morte. Eu vou para o inferno? Eu vou queimar ou ser cutucado lá e ferver no caldeirão do Valmor? Põe o Helder lá na alça, porque ele está doendo, ele está louco para saber desse assunto seu. Pois é. Não, o assunto esse é seu. O caldeirão foi você que trouxe aqui. Você não é o Hulk, mas é o dono do caldeirão. Agora, o purgatório, né, que é esse estágio aí que vai depender da intercessão de terceiros, ou essa vida parada, né, e inútil também, porque sem trabalho, nós sabemos que toda a espiritualidade que é elevada, o próprio Cristo, né? Eu li em algum lugar que se a gente chegasse hoje onde está o Cristo, né, Jesus, ele está lá com o macacão, com as ferramentas no bolso e trabalhando, né? Isso é uma imagem, uma metáfora, mas com certeza nenhum deles está parado. Então, todas essas imagens nos são estranhas, porque nós sabemos que não é bem assim. Agora, só vou fazer aqui uma síntese, né? Aí, então, as causas do temor da morte, a síntese que eu fiz até aqui, para atender aí o Luciano, né? Porque ele quer saber aqui o exemplo. A insuficiência, quais são as causas? Na verdade, em síntese, uma insuficiência no esclarecimento sobre as condições da vida futura, sobre a missão terrena, não é? Porque se nós sabemos o que nós temos, quais são as dificuldades, nós podemos imaginar qual é a nossa missão. O que nós temos que fazer com isso que nós temos diante de nós, presente na nossa vida, não é? Cotidianamente. Então, nós não somos, ou seja, aqueles que não são esclarecidos suficientemente sobre a vida futura ou sobre a vida atual, o que ela precisa fazer, né? E sobre o significado da morte. Então, vejam, 3 questões, 3 esclarecimentos que são absolutamente necessários, são prioridade para que percamos o medo da morte. Esse percamos que eu falo, não é só eu, não somos nós aqui no estudo, mas a humanidade, né? Eu coloco na primeira pessoa do plural, porque eu não sei se eu estou incluída, né? Mas eu não me refiro a vocês, a nenhum de nós especificamente, mas à humanidade, né? Então, o que falta? É um esclarecimento, um conhecimento insuficiente. Do quê? Da vida futura, da vida presente e da morte. O que é a morte, de fato, né? Que foi a minha pergunta inicial deste capítulo, né? As causas do temor da morte e o que é a morte.
Verdade? E eu vou ler aqui, então, e depois a gente comenta. Eu fiz uns recortes. Esta comunicação chegou a Kardec em março de 1863, e quando eu terminar de ler, ela vai terminar em maio, quando acontece o fato que eu quero aqui destacar, tá? Eu vou sintetizar, não vou ler tudo. Então, quem quiser, que está nos espíritos sofredores, tá? E eu vou sintetizar para vocês. O capítulo 4, que é os espíritos sofredores, tem o novel, não é? Primeiro vem o castigo, depois vem novel, o espírito que se dirige dessa forma, e é o seguinte, que é Auguste Michel, tá? Localizaram aí? Se não, não tem problema, eu vou contextualizar. Esse espírito, quando encarnado, ele é bastante abastado, e ele tem uma vida, ele não faz o mal para ninguém, mas também não faz o bem. Ele vive na matéria, ele usufrui de todos os bens que ele tem, né? Vive ali com os seus amigos, usufruindo de tudo, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, ele tem e usufrui. E ele desencarna num acidente da carruagem dele, né? Ele sofre um acidente com a sua carruagem, e até nisso é semelhante ao Valmor aí, que está no carro e voou e foi direto para o umbral, né? Então, brincadeira, viu, Valmor? Então, ele sofre esse acidente e desencarna. Ocorre que ele morre, mas não desencarna, porque ele fica preso à matéria, tá? Ele não se desliga, ele não consegue, né, soltar-se ali. O seu espírito não consegue se desligar da matéria. E ele fica preso ao corpo no cemitério. Então, ele vai até o médium exatamente para quê? Ele pede, na primeira manifestação dele, que o médium vá até o cemitério, onde ele está sepultado, e ele descreve o local, para que ele faça preces para ele, para que ele possa sair dali, porque ele está sofrendo muito, ele está com muita dor, ele está sofrendo demais, ele está sentindo todas as dores, né, físicas, e ele sente que ele precisa se desligar, mas ele não consegue. Então, ele pede ao médium que vá até lá e faça a prece no túmulo. Ele precisa que as preces sejam feitas no local. Só que o médium não dá importância, não atende ao pedido. E passam-se 2 meses até que o médium se lembra, né, desse pedido dele e vai até lá ao cemitério. Quando chega lá, o espírito está lá e se manifesta. E agradece por ele estar lá, né? E se sente muito feliz. E a comunicação, e ele diz assim, o espírito, né, lá na sepultura, quer dizer, lá no local da sepultura. Aqui vos esperava, ele esperava o médium, aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade, acalmar os meus sofrimentos. Então, veja, aí, depois que ele desencarna, ele se lembra de Deus, quer dizer que ele teve alguma informação, mas ele nunca levou isso a sério, né? Ele viveu a vida dele como se Deus não existisse. Só que quando ele se sente preso, porque ele era materialista ao extremo, ele lembra. E aí ele vai pedir, ele vai a um centro, não se sabe como ele chega lá, e ele manifesta, e quando o espírito médium vai, ele agradece. Aí ele diz o seguinte, o espírito: fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos.
de luxo e a minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele, Deus, me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Então vejam que esse espírito é exatamente um exemplo daqueles que Kardec acabou de dar, que está lá no purgatório. Ele precisa, né, da intercessão de terceiros. Ele não tem força, ele não consegue sozinho se libertar. Por quê? Porque a sua prisão ali, a matéria, é mais forte do que qualquer esclarecimento que ele possa ter. A gente pode interpretar, talvez, como aquilo que ele viveu na infância, mas que ele também não cumpriu, não é? Ou, enfim, não se sabe. Mas esse é um exemplo que a gente pode utilizar aí dentro deste capítulo. Pois não. Contribuições, por favor. Satisfiz a sua curiosidade, Luciano? É Com o certeza. Ederson que falou que ficou curioso. Ah, foi você, Ederson? Agora o Ederson tem que explicar lá. Ô, Luciano, desculpa, eu confundi. Sem problema. Tranquilo. Estava aqui acompanhando e ocorreu algo que é interessante. Interessante no meu pouco conhecimento, né? Mas Eu não estou te ouvindo, Ederson. tá me escutando? Agora sim. Estava desligado aqui o microfone. Me ocorreu algo que no pouquíssimo conhecimento meu sobre essa questão, mas vocês vão me ajudar aí, sobre a questão do esclarecimento, né? Fala aqui sobre essa questão, né? E do apego às coisas terrenas, né? Como que se dá essas questões, né? Aqui na Terra, elas vão se dando à medida daquilo que dos costumes que vão passando. Então, por exemplo, as pessoas num determinado passado, eles tinham um determinado costume na época que valorizavam determinadas coisas e passavam aos filhos esses valores, que cada um ia dando continuidade a esses valores que foram trazidos na geração anterior. Então eu lembro que determinada casa, que uma vez eu era pequeno eu fui visitar, ao sair de lá, uma pessoa mais velha que estava comigo disse o seguinte: olha, você viu que eles não ofereceram nada? Não tinha percebido, né? A criança nem nada, né? Porque o pessoal lá, eles não aceitam que a pessoa possa utilizar algo da casa deles, porque a parte de alimento é uma parte sagrada dentro da casa deles que eles não compartilhavam, que eles tinham aquele medo de ficar sem, que foi passado na geração anterior. Então, essas coisas vão passando de um para o outro. E aí nós vamos chegar aqui aonde que foi lido, que é a causa dos apegos terrenos. Desculpa, a causa dos apegos terrenos. Essas causas elas são atribuídas pelo conhecimento que foi nos passado, pelo conhecimento adquirido que nós adquirimos em cada existência, pelo que nós estamos passando. Por exemplo, a China no passado é um país que passou muito fome por guerras e tudo mais. E teve que aprender a comer bichos, larvas, insetos para a população não ser dizimada. E hoje
a situação financeira deles já não é a mesma que era no passado. Eles contêm uma riqueza. No entanto, muitos empresários chineses estão comprando coisas mundo afora. Eles não precisam mais se alimentar da forma que eles se alimentavam nessa época, mas mesmo assim continuam com o mesmo costume, não querem sair disso. Então, esse conhecimento ele vai sendo passado de geração em geração e o apego vem com aquilo que nós carregamos. E o desapego vem da onde? Vem daquilo que nós vamos nos instruindo e nos melhorando, porque são algemas que nos aprisionam e nós é que temos que ter o conhecimento, o discernimento, para que a gente possa aprender a quebrar essas algemas. Exato. Exatamente, viu, Ederson? É exatamente isso. Esses são o que você falou, são os padrões epigenéticos de que a gente trata na medicina integrativa, principalmente na constelação familiar. Esses padrões é aquela história, né? Mais fácil, como é que é? Perder o lobo, sei lá, perde o pelo, mas não perde o hábito. Isso é arraigado, você entendeu? E é preciso ser tratado isso para desvincular. Isso gera vínculo, é vínculo familiar. Então, vem de geração e você, para pertencer a essa família, você tem que honrar esses padrões. É isso que a constelação trata. Você entendeu? Porque isso se perpetua no núcleo familiar. E passa de pai para filho, e vai, né? E a gente já estourou o horário. Mas isso que você fala de ficar com medo, sem medo de ficar sem alimento, não é só na China. Por exemplo, entre nós brasileiros, somos filhos de quem? De negros, indígenas e principalmente europeus, principalmente, né? E quem de nós não tem ancestrais que padeceram de fome? Quem de nós? Seja de guerras na Europa, sejam escravos, não é? Ou índios que foram dizimados de tudo lá atrás. Então, carregam esses padrões. Se não foi de fome, foi de outra dificuldade. E isso fica em nós. E nós não conseguimos nos livrar. Tá? Isso é muito importante. E nós, espíritas, temos condições de analisar tudo isso à luz da bendita doutrina. Né? Eu quero agradecer muito a todos vocês, tá? Que contribuíram comigo hoje, porque realmente está um pouco difícil, né? A gente confia, mas eu sou esposa, né? E não é fácil não poder entrar lá nem para ver, que eu também sou de risco, né? Mas está tudo na mão de Deus e está tudo certo, não é verdade? Quem pode fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Talvez o Luciano possa. Ok, Marli. Pai querido, Deus amado, viemos aqui para estudar, para entender melhor a doutrina. Pedimos ao Senhor que todo o conhecimento aqui passado seja internalizado e principalmente multiplicado, que nós possamos ter uma noite abençoada de descanso e trabalho, que a espiritualidade amiga possa estar nesse momento junto, intercedendo pelo esposo da Marli, que ele se restabeleça rapidamente, que esteja em nosso convívio rapidamente, principalmente alegrando toda a família da nossa querida Marli, que a espiritualidade também possa estar nesse momento apaziguando o coração da nossa irmã e de seus familiares. Tudo vai dar certo, Jesus e espiritualidade estão no controle de tudo. Peço ao Senhor que nós tenhamos um restante de semana abençoado e que na próxima semana possamos estar aqui novamente com saúde, fortes, felizes por receber tantos ensinamentos maravilhosos e que principalmente esses ensinamentos
sejam colocados em prática, sejam para nosso desenvolvimento. Tudo isso que peço e te agradeço, assim seja. Assim seja. Amém. Obrigada, Luciano. Muito obrigada a todos, tá? Vou conversar direitinho com a minha filha agora.